música que o Lucas nos tocou lembra e celebra este doce nome que nos faz estar aqui, o nome de Jesus. Este nome faz, de facto, milagres na nossa vida. E estamos aqui exatamente para celebrar este doce nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos saudar a todos com a graça e a paz deste nome que é Cristo, nesta manhã, particularmente aqueles que nos visitam. Por incrível que pareça, temos uma delegação de Miami. Imaginem só que temos tanta gente de Miami aqui esta manhã. Que bom, bem-vindos. Bem-vindos de um lado e do outro, porque se reúnem aqui gente de Miami que não se tinham encontrado lá e vêm se encontrar aonde? No melhor lugar do mundo, que é o Treviscal, não é? É sempre muito bom, é muito bom. Mas todos muito bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Os nossos recepcionistas vão deixar convosco, pelo menos com as senhoras, eu creio que temos lá exemplares suficientes para as senhoras, para deixar um bom aroma de Cristo convosco, mas queremos muito que seja um tempo abençoado para todos e nos alegramos com a vossa presença, é mesmo muito bom. Sempre nos alegramos também porque o Senhor vai abençoando as nossas vidas com vida, exatamente com vida, e sempre lembramos os aniversariantes desta semana. E um dos aniversariantes hoje não pode estar, o Pedro, mas lembramos com gratidão mais um ano de vida que dá ao nosso querido Pedro Brito, e hoje mesmo a irmã Irmelinda. O Fernando José também fez esta semana, na quinta-feira, a bonita idade de 66, não é? Nunca mais te consigo apanhar, mas com o tempo a gente chega lá. E hoje celebramos, eu há pouco estava ali a dizer, a irmã Irmelinda está naquela fase da vida e da beleza que nós podemos dizer a idade, não é? Porque as senhoras às vezes não querem dizer a idade, mas com a irmã Irmelinda não há problema nenhum. A irmã Irmelinda celebra hoje 90 anos, que bênção, não é? E que bom que nós pudéssemos chegar à idade dela com a mesma alegria, com a mesma beleza, com o mesmo aroma de Cristo na sua vida. É muito bom. Celebramos isso com muita gratidão por mais um ano de vida. Ontem foi um dia muito intenso, para a igreja. Eu queria só partilhar convosco, mas queria vos apresentar que temos um novo pastor na igreja, o pastor Luís Eduardo de Lima e Silva Júnior. Eu até já consegui decorar o nome todo dele. Os irmãos sabem como é difícil eu decorar nomes, especialmente um nome tão grande. Mas temos um novo pastor. Só deixámos 2 imagens para ver o estado de preocupação dele, mas já passou. E agora temos pela frente um outro momento. Daqui a algumas semanas, ontem foi intenso, daqui a algumas semanas vamos voltar a ter um outro domingo intenso. É porque vamos ter que nos despedir deles e enviá-los para o Faial, onde eles vão servir lá na igreja. Mas vamos deixar isso para mais tarde, temos agora ainda algum tempo para aproveitar, mas obviamente ficamos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver. Tivemos uma boa representação de igrejas que nos visitaram e que estiveram connosco, foi de facto um tempo muito abençoado. Continuamos como igreja a disponibilizar os recursos que o Senhor nos permite. A nossa escola bíblica dominical já funcionou esta manhã. É a melhor escola do mundo. Esta é uma escola onde se estuda o melhor livro do mundo e, portanto, é sempre muito bom. Desafio sempre todos a poderem aproveitar. Querendo o Senhor, na quarta-feira temos também o nosso tempo de oração, de estudo bíblico. Hoje mesmo também, já agora, pelas 9h15, tivemos o nosso tempo de oração. Estão todos convidados para também chegarem um pouco mais cedo e temos um tempo de oração ao domingo. No próximo sábado vamos ter uma atividade especial, que é o Dia da Família. Eu estava a pensar algumas palavras que pudessem motivar os irmãos a estarem presentes. Então o que é que eu pensei? Jogos. Vamos jogar, vamos ter umas brincadeiras também. Depois pensei que conversas. Nós gostamos de conversar, fica muito evidente que nós gostamos de conversar. Então sábado vamos ter a oportunidade de conversar. Vamos poder ter comunhão, a koinonia, a partilha de vidas. E depois lembrei-me, e se calhar um churrasco? Se calhar o churrasco anima pessoas a virem. Então pronto, a gente vai pôr o carvão e vamos pôr aquilo quentinho. Os irmãos só têm que trazer a carne ou o peixe, façam como entenderem, e vamos partilhar. E vamos ter oportunidades maravilhosas de experimentar família juntos. E então, sábado, por favor, a partir das 16h30 vamos estar juntos aqui para um tempo de comunhão, de partilha, de estarmos à mesa, faz parte da família. As nossas famílias são marcadas por isso, não é? Pela mesa, pelos sabores da mesa. Então vamos marcar também como família aqui reunida esse momento e vamos estar juntos. Então todos estão convidados. Estamos, e depois vou passar alguma informação, mas estamos dentro do possível que no próximo sábado, pelas
15h30 a direção da igreja possa estar um pouquinho mais cedo para termos uma pequena reunião, mas, entretanto, depois nós partilhamos isso pelas redes sociais. A classe de batismo está a funcionar. Se alguém desejar, por favor, fale comigo para que possamos também continuar a usar este recurso para podermos dar expressão da nossa fé através das águas do batismo daqueles que têm aceito o Senhor Jesus Cristo no seu coração. É tão bom estarmos juntos, é tão bom celebrarmos o Senhor Jesus Cristo juntos e podemos fazê-lo na certeza que Ele está connosco, que Ele nos ouve, que Ele recebe a nossa adoração e podemos falar com Ele. De facto, é realmente muito bom. Ontem, um dos momentos que partiu o coração de todos aqueles que estavam aqui presentes foi o momento em que a nossa Nono nos surpreende querendo orar pelo pai. Ela sabia que o pai não estava bem, que estava a sofrer porque ia passar por um mau bocado, então ela quis garantir que podia pedir a bênção do papai do céu para o papai de cá, da terra, e ela fez isso. Falar com Deus é sempre muito bom, é sempre muito delicioso. Nós vamos começar exatamente, ou vamos continuar o nosso tempo fazendo isso. Eu vou pedir ao pastor Luís Eduardo de Lima e Silva Júnior que venha, por favor, orar. Eu só não percebo é porque é que ele ontem estava de gravata e hoje já não está. Eu acho que alguma coisa não correu bem no concílio, porque eu pensei que tivesse entendido que um pastor que é pastor tem que usar gravata, mas não é. Mas vamos ficar de pé, amados, vamos orar, vamos à presença do Senhor. O nosso Edu, o nosso pastor Edu vai nos dirigir nesta palavra de oração. Vamos à presença dele. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado pelos Teus maravilhosos feitos. Muito obrigado porque o Senhor perdoa nossos pecados, as nossas falhas. Muito obrigado porque Tu és o nosso Pai, porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor. O facto de estarmos aqui na Tua casa, isso demonstra o quanto o Senhor nos ama, Senhor, de uma forma perfeita. Tu és um Pai amoroso, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Pai, temos motivos imensos, razões só para Te agradecer, ó Deus, inúmeras razões e motivos para Te agradecer, ó Deus. Por mais que pudéssemos aqui estar falando e agradecendo, tínhamos sempre razões e motivos para Te agradecer, ó Deus, pela salvação através de Jesus. Muito obrigado, Pai. Senhor, o Senhor nos surpreende a cada dia, apesar de não merecermos, mas também, ó Deus, queremos mais uma vez expressar que somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Dependemos de Ti em tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Abençoa, ó Deus, cada família aqui na Tua casa representada, Senhor. Os nossos irmãos também que não podem estar aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar um renovo, ó Deus. Aqueles irmãos também adoentados, ó Pai, vem com cura, ó Deus, vem com bênçãos, vem com paz, ó Deus, na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado pela Igreja Batista do Troviscal, que em todo esse tempo tem buscado fazer a diferença, ó Deus, aqui nessa região, nessa comunidade. Muito obrigado por cada visitante que vem aos cultos, ó Pai, e que Teu Evangelho, que Tua Palavra possa entrar no coração de cada irmão, Senhor, de cada visitante, ó Deus, e assim fazer a diferença e assim transformar essas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida do nosso pastor Paulo. Continua dando sabedoria ao Teu servo, dando força, Senhor. Continua, Senhor, guiando seus passos para que ele continue a alimentar e guiar o Teu rebanho, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por cada ministério aqui da nossa igreja. Muito obrigado pelo corpo dos diáconos, Deus, pelo corpo diaconal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Continua falando conosco, ó Deus, precisamos sempre de Ti. Fala conosco agora através dos louvores também, através da reflexão, da pregação, ó Deus. E recebe os nossos louvores, ó Deus, que é a Ti, ó Deus. Cada louvor que vai ser entoado seja para louvar e glorificar o Teu nome. Somente o Senhor que é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Só queremos Te agradecer, ó Deus. Perdoa nossos pecados também, Senhor. Nossas falhas, as nossas faltas, ó Pai. Nós somos pequeninos, ó Pai, tão pequeninos.
e servimos a um Deus que é grande, um Deus criador dos céus e da terra, Senhor. Um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E a Tua fidelidade e o Teu amor dura para sempre em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque logo, logo em breve queremos que esse dia chegue logo, Pai. É a volta do Teu Filho Jesus, para nos levar de volta para casa, Senhor, para buscar a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, que ansiosamente espera a Tua volta. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Estamos aqui, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Assim te oramos, assim te agradecemos. Continua sempre conosco, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amados, nós conseguimos encontrar um motivo para sermos gratos a Deus. Um motivo. Conseguimos, na nossa vida, nesta semana, hoje mesmo, encontrar um motivo, um bom motivo para expressar gratidão ao Senhor. Sim? Conseguimos? 2 também? 3, 4, muitos. Então, uma coisa que nós podemos fazer como igreja, que é muito bom fazermos como igreja, que é delicioso, é podermos louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem trazido à nossa vida. O Grupo Louvor vai nos dirigir e nós vamos começar por expressar que é bom e agradável, muito bom e agradável estarmos juntos e louvar o nosso Deus. Tá bom? Então vamos fazê-lo. Bom dia. Semana passada foi melhor. Bom dia. Agora sim, agora sim. É realmente muito bom estarmos juntos para louvar e adorar o nosso Deus. E eu queria pedir a um irmão ou uma irmã que pudesse fazer a leitura que vai estar projetada, estes 3 versículos do Salmo 135. Em alta voz. E o versículo 1 do Salmo 135, acho que este é o 133, sim é que é, é aquilo que o pastor estava a dizer, que é bom e agradável. Quão bom e agradável é nós podermos estar em união, a celebrar o nosso Deus. Vamos cantar isso mesmo. Para te
bom nós estarmos juntos a celebrar o nosso Deus. E este nosso Senhor, nós temos sempre testemunhado as grandes coisas que o nosso Deus faz. Ontem tivemos experiência muito enriquecedora com o nosso pastor, Edu, e todo o tempo de celebração, nós nunca nos esquecemos, nunca deixámos de reforçar que era um tempo de celebração ao nosso Deus, primeiramente, através da vida do Edu, da sua família, e hoje nós podemos continuar a celebrar o nosso Deus. E o coro que nós vamos cantar a seguir é uma manifestação, uma celebração, um reforço desta adoração que nós queremos prestar ao nosso Deus. E nós vamos fazê-lo para quem desejar, para quem veio preparado para isso. Nós vamos cantar um coro ao Nosso Senhor enquanto fazemos entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, anunciar entre as nações a sua glória. E o convite é que para quem desejar, mais uma vez, para quem veio preparado para este momento e quiser adorar o nosso Deus desta forma, tem a oportunidade de o fazer através dos dízimos e ofertas. Mas quem nos visita, não se sinta obrigado, constrangido a participar deste momento. É algo que nós, enquanto igreja, aqui escolhemos fazer como um ato de adoração, porque entendemos que o nosso Senhor tanto nos dá e nós entendemos na sua palavra que é também um privilégio adorá-lo desta forma. Então nós vamos cantar e celebrar a glória e a majestade do nosso Deus, e quem desejar participar também com as suas ofertas poderá fazê-lo. Vamos só fazer uma pausa, peço desculpa. Houve aqui agora sim, no tom certo, em harmonia, a adorar ao nosso Deus, celebrar com as nossas vozes. Cantei ao Senhor um cântico novo, cantei ao Senhor todas as terras, cantei ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamei a sua salvação.
celebramos com tanta alegria esta tua glória, as tuas bênçãos, Senhor, a tua majestade. Ó Senhor, e nós agradecemos a tua fidelidade também, nesta forma tão particular da nossa vida nesta terra, Senhor. Esta vida que tu nos chamas a viver e a servir. Pai, nós agradecemos por estas ofertas que podemos entregar na tua presença, que tu possas usá-las segundo a tua vontade, que elas sirvam para a bênção, Senhor, do teu trabalho aqui, para sustento da igreja, Senhor, para a bênção dos povos à nossa volta, Senhor. Nós te pedimos que nos dês sabedoria, que nos dês discernimento para usar estes recursos segundo a tua vontade, Senhor, e que possamos sempre obedecer à tua palavra. E oramos com gratidão, porque nada nos tem faltado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos ainda não vão sentar. Ainda não. Vocês estavam à espera já. Porque nós vamos cantar uma música com as crianças. Temos crianças aqui. Nós vamos cantar uma música que nós cantámos há umas semaninhas, mas eu quero muito que nós relembremos. Podem vir aqui à frente. Podes vir. Nós vamos cantar uma música muito fácil. Nós já aprendemos, já relembramos há umas semanas e nós vamos relembrar que é aquela música da carga ser pesada. Vocês lembram-se da música que a carga é pesada? Eu acho que eles se lembram, porque eu ouvi dizer que no domingo em que nós ensinámos e relembrámos esta música, eles subiram as escadas lá para cima a cantar que a carga era pesada. E estavam a subir as escadas, que eu bem ouvi dizer. Então, vocês lembram-se desta música, que a carga é pesada, que nós cantámos há umas semanas? Tem uma estrela muito linda ali atrás. E nós vamos cantar que a carga é pesada para levar. A carga que nós vivemos aqui no mundo. Às vezes passamos coisas difíceis. E é difícil nós vivermos isto sozinho. E esta música diz, Martim, podes pôr, por favor, que é para os adultos também relembrarem da letra. Esta música relembra que vai ficar um pouquinho mais fácil de nós vivermos esta vida e de subirmos a montanha se nós orarmos uns pelos outros. Certo? Se nós orarmos uns pelos outros, fica um bocadinho mais fácil. E é isso que o Senhor Jesus também nos manda fazer. A avó Helena tem que ficar aqui. A avó Helena não pode fugir. Pronto. Isto é pena porque as pequeninas ficam tapadas aqui pelo gasofilácio. Conseguimos mudar o gasofilácio para se ver as pequeninas. Pronto. Que é para se ver. Ok, então vamos relembrar que a carga é pesada, temos que fazer o gesto de que temos um saco pesado às costas. Os adultos conseguem? Imaginem a carga pesada. As crianças sabem o que é a mochila pesada. Vocês vão para a escola, têm sempre uma mochila pesada. Muito pesada a mochila, não é? Tem 8 tu não, ainda não, ainda bem. 2 estojos, 4 lápis e 5 borrachas. Tu levas isso tudo na tua mochila e fica muito pesado. Então nós vamos fazer o gesto de que estamos a carregar um saco às costas. E depois vamos fazer a carga... Dá-me o tom, já agora que canto no tom. A carga... Então, a carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Ok, deu para relembrar? Sim? Vamos cantar outra vez do início, um bocadinho mais rápido. Eu sei que a carga está pesada, não dá para ir muito rápido, mas dá para cantarmos um bocadinho mais rápido, certo? E não se esqueçam, tu orares por mim e depois eu oro por ti, tu oras por mim. A montanha eu subirei se tu orares por mim. Tá? Vamos? A carga é pesada para levar. A carga é pesada para levar. E a montanha eu subirei se tu orares por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim.
orar por vocês. E eu vou pedir, Lídia, podes vir aqui orar pelas nossas crianças, os adolescentes, podes incluir depois os adolescentes, os jovens, acho, todos. Vamos orar, vais orar por eles. Então vamos orar. Pai bendito que estás no céu, Senhor, nesta manhã queremos-te agradecer por tudo aquilo que tu és, Senhor, porque tu és um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, Senhor, e tu fazes por nós aquilo que nós não merecemos, Senhor. E por isso nós te agradecemos, Senhor, agradecemos-te por quem és e porque estás sempre connosco. Nesta manhã, Senhor, quero te agradecer pela vida de todas estas crianças que estão aqui à frente, Senhor, mas também pela vida daquelas que não estão aqui à frente, Senhor. Ó Pai, tu sabes o mundo em que vivemos, sabes todas as dificuldades que eles atravessam no seu dia-a-dia, Senhor. Sabes como às vezes é difícil no meio das escolas, com os amigos, eles fazerem a tua vontade, Senhor, e não se desviarem dos teus santos caminhos, Senhor. Por isso eu te peço uma bênção muito especial para cada uma delas, Senhor. Tanto das crianças mais pequenas, como dos júniores, dos adolescentes, dos jovens e de todos nós, ó Pai, porque em qualquer momento da nossa vida nós atravessamos por dificuldades, Senhor, e somos confrontados com a tua vontade e temos que provar perante os outros, Senhor, que tu és o nosso Deus, Senhor, e que tu fazes parte da nossa vida, tu estás no nosso coração e és a coisa mais importante para nós. Ó Pai, quero-te pedir também uma bênção muito especial para cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó aqui presente, Senhor, que tu os ajudes, Senhor, a instruir estas crianças nos teus santos e retos caminhos, Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz, Senhor, que nós temos que ensinar as crianças nos teus caminhos, Senhor, e isso é tarefa não só do pastor, dos professores da EBD, mas de todos nós, Senhor, não só dos pais, da família, mas de todos nós crentes, Senhor, porque acima de tudo a nossa vida tem que ser para eles o exemplo, Senhor. Ajuda-nos a ser esse bom exemplo para todas estas crianças, Senhor, e ajuda-nos a nós a ser o bom exemplo teu, onde quer que estejamos, Pai. Ser também com o resto deste culto, abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor, e que ela possa vir de encontro às necessidades de cada um de nós, Senhor. Peço-te uma bênção muito especial para a semana que se vai seguir, Senhor, para que onde quer que nós estejamos, Senhor, nós nos lembramos que tu és aquele que mais importante para nós, Senhor, e que onde quer que nós estejamos, o teu bom perfume, Senhor, possa passar através de nós, Senhor, que nós exalemos esse bom perfume por onde quer que andemos. Pai, guarda-nos, protege-nos, perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos a perdoar os outros, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças podem sentar mais um bocadinho. Vamos cantar mais um coro e vocês já vão depois para o vosso tempo de estudo e de continuação do estudo. Nós vamos cantar mais um coro de celebração do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos guia, a quem nós queremos dedicar toda a nossa adoração, o nosso louvor, com as nossas vidas, das mais variadas formas. Então, vamos cantar, vamos celebrar este Deus que reina sobre os céus e a terra. Criação
adoramos, Senhor. Deus da terra e céu. Amém. As crianças podem subir para o seu tempo de estudo da palavra. Bom, podemos celebrar este Deus maravilhoso. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, Ele é a razão de tudo existir e nós não queremos deixar de o celebrar. Tínhamos determinado nos próximos tempos a cada mês ter um projeto missionário para lembrarmos daqueles que nós apoiamos, e este mês, até em coordenação com o grupo de Gedeões, ter como promoção deste mês de partilha de ministério, o Ministério dos Gedeões. Alguns irmãos vieram hoje, não é hoje, é no próximo domingo, de facto que temos isso agendado e queremos saudar os irmãos, mas de facto no próximo domingo então teremos a oportunidade de relembrar, celebrar e participar neste ministério que tanto faz na partilha da palavra, e somos muito gratos por podermos também fazer parte dessa forma do reino, na expansão da palavra. Amados, como bem sabem, habitualmente em maio celebramos a Deus por uma razão muito particular também, entre outras, que é a família. A família de sangue, é muito bom podermos celebrar a família de sangue. Por estes dias estava a comentar com o Fernando José, que bom poderem estar juntos e celebrar, vindo de tão longe, e poderem estar a celebrar estes vínculos que o Senhor nos dá com a família, com o irmão Fernando, com a irmã Ermelinda. É muito bom podermos experimentar isso. Mas é muito bom também celebrar a família que Deus nos permite ser, a família espiritual. E de facto a história da redenção é uma história de famílias, com famílias, que tem o seu ponto mais alto, lembramos sempre, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio até nós também num ambiente de família para se revelar, para se fazer presente, e por causa disso, agora, nesta nova aliança, este padrão, este conceito de família também faz sentido agora do ponto de vista espiritual, porque nós agora, reconciliados em Cristo, somos adotados. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios 1:5. Somos agora em Cristo adotados como família espiritual. Isso é de facto um privilégio muito grande e nós queremos celebrar isso. E obviamente olhamos para o futuro, para aquilo que o Senhor nos tem revelado, e percebemos que o plano redentor que o Senhor tem para este mundo, para aqueles que ainda não conhecem, é através da família em Cristo, é através da sua igreja, a igreja que é uma família de famílias, e nós somos muito gratos por isso. A família, de facto, é um plano maravilhoso de Deus, na sua manifestação mais diversificada que nós experimentamos e conhecemos, família de um, de dois, de três, de muitos, mas família que podemos ser, cada família com a sua própria identidade e característica, mas aonde o Senhor Jesus deseja estar presente, onde Ele deseja colocar o seu bom aroma, e a partir dessas famílias também levamos este bom aroma àqueles que ainda não conhecem. Família é algo tão importante no plano de Deus, que o nosso inimigo elegeu como um alvo preferencial. Bem sabemos como o nosso inimigo tenta destruir, danificar e trazer prejuízo à família. E por isso nós queremos muito, em submissão, dirigidos pelo Senhor, proteger a nossa família na presença e na intimidade com o Pai. Hoje o desafio é considerar uma família, com todos estes aspectos que nós temos estado a lembrar. E vamos considerar uma família de um. Obviamente estamos limitados à revelação e à informação que a palavra nos traz, mas vamos visitar a família de uma senhora. Nós vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias em Lucas capítulo 21 e vamos ler os primeiros 4 versículos. Lucas capítulo 21. Esperando que todos já tenhamos acesso ao texto, seja ele em que modelo for, papel, digital.
Se alguém souber de cor também é bom, a nossa memória também serve como registro, não é? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. Amados, tendo em mente este texto, eu gostaria de nos desafiar a refletir a partir de algumas perguntas. Algumas perguntas que por vezes nos são incómodas, mas são necessárias. E nós aprendemos isso com Jesus. Jesus sempre fez perguntas incómodas, mas muito necessárias. Qual é o lugar que Jesus ocupa na nossa família? E, obviamente, quando falamos na nossa família, temos que, obviamente, pensar na nossa vida pessoal. Qual é o verdadeiro lugar que Jesus ocupa na minha família, na minha vida? Jesus é, de facto, a nossa vida. Jesus, de facto, é tudo, como o apóstolo Paulo também nos lembra e registra. Ou Jesus faz apenas parte da minha vida, faz parte da minha família. Ontem lembrávamos um texto com o nosso querido pastor Luís Eduardo, um texto de Lucas 14, quando o Senhor Jesus é muito enfático em dizer que para nós sermos discípulos dele, nós temos que tê-lo como primeira prioridade, à frente de tudo o resto. Se não estivermos preparados para deixar família, amigos, os bens, tudo o resto, não estaremos preparados para sermos seus discípulos. Que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Jesus é realmente o perfume que exala da nossa família, da nossa vida? Ou Jesus é apenas como que um purificador do ar ou um desodorizante que nós usamos pela manhã para disfarçar os outros aromas? Ou de facto é Ele que está a determinar o aroma, o cheiro da minha vida, da minha família? Eu creio que nós podemos nos socorrer de alguns recursos para tentar pessoalmente responder a estas perguntas. Um dos recursos que nós podemos usar é fazer uma análise sincera, verdadeira, à nossa agenda. Como é que é a nossa agenda pessoal da semana? Quando nós olhamos para os itens, para tudo aquilo que está registado na nossa agenda, aonde é que Jesus esteve? Ou o que é que foi determinado na nossa agenda por causa de Jesus ser tudo na nossa vida? Podemos fazer uma análise ao nosso orçamento familiar, ao nosso orçamento pessoal. Aonde é que no nosso orçamento Jesus está presente? Podemos também analisar o processo como tomamos decisões, quer do ponto de vista pessoal, quer como família. Aonde é que está presente Jesus quando eu tomo uma decisão de comprar um carro, ou de comprar uma casa, ou de ir de férias, ou de comprar alguma coisa lá para casa? Quando eu tomo uma decisão mais ou menos importante na vida da família, aonde é que Jesus está presente? Eu bem sei que o texto que acabámos de ler, amados, enquanto nós mantemos em mente estas questões e estas avaliações pessoais para cada um de nós, eu bem sei que o texto que lemos há pouco é um texto que, na maioria dos casos, é usado para falar sobre ofertas, sobre dinheiro, mas não é esse o assunto hoje. Aliás, ele está presente, inevitavelmente, mas nem eu creio que seja esse o assunto que Jesus está a tratar neste texto. Jesus está a falar aqui de algo bem mais profundo, mais sério, mais determinante. Jesus está a falar sobre corações de pessoas, de homens e de mulheres. Jesus está a falar sobre o lugar que Ele ocupa ou não nesses corações, nessas vidas, nessas famílias, que muito naturalmente se vai manifestar de muitas formas, na forma como o adoramos, na forma como o servimos, da forma como lhe obedecemos. Certamente isso vai manifestar. O Senhor Jesus está nesta fase aqui registada no capítulo 21 de Lucas, num momento muito intenso do seu ministério. Ele está na parte final do seu ministério terreno, daqueles 3 anos. Ele
Ele está no auge da pressão que ele estava a sentir da parte dos religiosos judaicos. Eles estavam a fazer grande pressão. O constante confronto com eles era permanente, diário. Se nós formos lá ao capítulo 19, onde está registada a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que foi um momento de algum entusiasmo, também percebemos que a partir daí as coisas começaram a se complicar. Logo à frente, Jesus passa pelo templo e aquele momento no templo foi muito intenso. O Senhor Jesus age de uma forma de reprovação daquilo que estava a acontecer. Isso veio agudizar a tensão. O ambiente é realmente muito difícil e de grande tensão. Se os irmãos puderem virar uma página, irem ao capítulo 20, ao versículo 19. O versículo 19 e o versículo 20 dão-nos uma boa imagem daquilo que estava a acontecer e daquilo que Jesus estava a experimentar. Diz o versículo 19 do capítulo 20: naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe a mão, pois perceberam que se referenciava a eles e disse que falara por esta parábola. Mas temiam o povo, observando, subornaram emissários que se fingiram de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra a fim de o entregar à jurisdição e à autoridade do governador. Este era o ambiente que Jesus estava a viver e a lidar, de grande tensão. Mas é neste ambiente, amados, que Jesus registra este momento. É neste ambiente que Jesus fala e que ele faz uma exortação muito importante, muito importante. Porque sempre foi o alvo de Jesus, desde sempre, corações. Quando nós nos remetemos, por exemplo, àquela que é o maior registro do ensino de Jesus no Sermão do Monte, percebemos que foi sempre o coração que o Senhor Jesus procurou alcançar, transformar através destas boas novas, através da realidade e da compreensão do reino, que ele pudesse fazer diferença no coração daqueles que estavam por perto e que ouviam esta mensagem. De facto, o assunto que está presente nestes versículos começa a ser tratado nos versículos anteriores. E se os irmãos olharem para o versículo 45 do capítulo 20, lemos o seguinte: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos discípulos. Jesus está naquela tensão, está naquela pressão que lhe é trazida pelos líderes judaicos e no meio de tudo aquilo, o versículo 46 diz o seguinte, isto é uma exortação de Jesus para os seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar de vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para o justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. E de seguida o Senhor Jesus vai usar este exemplo desta senhora. Jesus está a exortar os discípulos a terem muito cuidado e a se protegerem daquele que era um mau exemplo dado pelos líderes religiosos da época. E o problema daquela gente que agora Jesus estava a denunciar estava dentro dos seus corações. Corações completamente corrompidos, afastados da presença e da intervenção de Deus e da vontade de Deus. Eles, de facto, eram um mau exemplo. E Jesus está a exortar os seus discípulos para se protegerem deles. E é nessa sequência, então, que Jesus, querendo deixar um bom exemplo, uma boa exortação, um bom ensino para os discípulos, encontra naquela senhora viúva um excelente recurso. E olhando para o texto, o primeiro aspecto deste texto, deste encontro de Jesus, lá está, mais um dos bons encontros de Jesus, um dos primeiros aspectos que nós podemos registar neste texto é que Jesus está no templo e aquela senhora viúva e pobre também está no templo. Ou seja, ambos tinham a mesma agenda naquele dia. Aquele era tempo para estar no templo a adorar. Esta era a prioridade da agenda de Jesus naquele dia, mesmo no meio a toda a pressão que vivia. Esta era a agenda daquela senhora pobre, viúva, era estar no templo a adorar a Deus. O segundo aspecto que nós podemos considerar neste texto é que Jesus está a ver. O versículo 1 diz que Jesus está a observar.
Ele observou primeiro os escribas, porque o registou, e agora está a observar aquela senhora. Jesus está com atenção. É a atenção permanente de Jesus. Jesus sempre está atento. Jesus sempre está a olhar. Eles tinham a mesma agenda e quando estavam juntos no templo, Jesus estava atento e a observar aquela senhora. O terceiro aspecto é que, estando Jesus atento àquela senhora, ele estava atento à oferta que ela levou. O versículo 2 registra que Jesus contou mesmo as moedas e verificou o valor daquela oferta. É quase desconcertante, não é, amados? É quase desconcertante percebemos que Jesus estava ali a olhar e até contou e considerou o valor daquelas moedas, mas é isso que Lucas registra aqui. É um facto. Jesus estava atento à forma daquela senhora, aquela velha viúva, ofertar. Os versículos 3 e 4, amados, registram-nos um quarto aspecto que eu creio que é muito importante e absolutamente fundamental neste episódio, neste encontro de Jesus. É que, de facto, Jesus está a observar aquela senhora, de facto ele vê o que ela entregou, ou seja, Jesus viu aquilo que era visível, aquilo que qualquer pessoa podia ver, aquilo que os tesoureiros do templo também iam observar. 2 moedas ofertadas pelaquela senhora, de pouco valor. 2 moedas que provavelmente iriam fazer pouca diferença na tesouraria do templo. Mas estes 2 versículos registram que Jesus também está a observar o coração daquela senhora. Aquilo que só ele pode ver. E Jesus vê uma senhora viúva, que, como bem sabemos na época, era alguém desprotegido, frágil, vulnerável, com poucos recursos. Jesus vê uma senhora pobre, mas Jesus vê uma senhora que decide, na sua resposta de adoração ao Senhor, dar tudo quanto tinha. Diz o Senhor Jesus, e avaliando o coração dela, que ela não deu o que sobrava, mas deu tudo o que possuía. Sim, este episódio é útil para nós percebermos que, tal como naquele dia, o Senhor Jesus vê os nossos corações. Jesus estava a ver o coração daquela viúva que se manifestava numa oferta. E o que Jesus fez foi juntar essas 2 informações. Ele sabia quanto é que ela tinha dado e ele conhecia o coração daquela mulher que tinha ofertado. E tudo isto sobre o olhar atento de Jesus. Eu creio que o bom aroma daquela oferta, daquela senhora, daquele coração, tocou o coração de Jesus. Sabem, ele, enquanto Filho de Deus, enquanto expressão do reino, enquanto expressão visível de um Deus invisível, e portanto o Senhor daquele templo, não precisava daquelas moedas. Alguém pode abrir Salmo 24 e ler o primeiro e segundo verso em voz alta? Salmos 24, 1 e 2. Quem é este Senhor? Quem é este Senhor a quem pertence todas as coisas? Se calhar é Jesus, não é? O Filho de Deus, aquele que é um da Trindade, aquele que é um com o Pai, um com o Espírito Santo. Sim, este Senhor que estava lá e que observou, não precisava daquelas moedas, porque tudo lhe pertence. Aliás, o apóstolo Paulo vem mencionar que tudo foi criado por meio dele e para ele. A tesouraria do templo, já agora, também não dependia muito da oferta daquela senhora, porque ela, de facto, era uma oferta pequena. Se a tesouraria e Jesus dependesse dessa oferta, então Jesus tinha honrado a oferta daqueles que deram mais. Mas não era esse o assunto. Para mim fica muito evidente, amados, neste texto, que Jesus procura pessoas e famílias, tal como esta mulher, com corações genuínos e autênticos, com corações
puros, com vidas que têm uma agenda que honram o Senhor, com vidas que têm um orçamento que honra o Senhor, com alguém como esta senhora que tinha prioridades na obediência no seu coração. E é interessante, amados, porque no meio de toda esta fragilidade, Deus decide usá-la e honrá-la. E por isso nós hoje estamos aqui a lembrá-la. E isto não foi uma decisão nossa, foi uma decisão do Pai que a registou através de Lucas e que nós hoje lembramos. O que é que tudo isto terá a ver comigo, com a minha família? O que é que isto tem tudo a ver connosco? À luz deste texto, amados, convém não esquecer que Jesus está a ver-nos. Sim, Jesus está a ver-nos. Jesus está a observar-nos. É desconcertante, não é? Eu gosto, e não foi decisão minha, mas eu gosto muito da boa prática da nossa igreja de virmos entregar a oferta aqui à frente. Gosto desse modelo. Pela graça de Deus, nas igrejas por onde tenho passado, essa marca está presente. Eu gosto desse modelo. O que este texto nos diz é que, de alguma forma, quando nós vimos aqui entregar as nossas ofertas, Jesus está sentado na escada e está a olhar para nós. É desconcertante, mas diz o texto que Jesus vê duas coisas. Ele vê aquilo que nós lá colocamos e vê o nosso coração. E ele junta as duas coisas. E é interessante, amados, porque o texto leva-nos a perceber que ele faz uma avaliação muito real e muito objetiva destas duas informações. Parece-me, à luz deste texto, que Jesus espera, ao observar a nossa vida, a minha vida, ao observar a minha família, a tua família, Jesus espera ver o mesmo que viu naquela pobre senhora viúva que naquele dia estava a entregar a sua oferta. Sim, ele espera ver exatamente a mesma coisa. Ele espera ver a minha agenda, tal como viu a agenda daquela senhora que estava no templo. Ela espera ver o meu orçamento, sim, claro que sim. Ele espera ver as minhas decisões e as minhas prioridades. Mas Jesus está, acima de tudo, a olhar para o meu coração, para o teu coração. E ele sempre vai juntar estas duas informações. A questão é o que é que ele está a ver. A questão é o que é que ele está a ver. Porque é claro que neste episódio Jesus via coisas completamente diferentes daqueles que registou como os religiosos judaicos e aquilo que ele registou e viu na vida e no coração daquela mulher. O que é que Jesus está a ver na minha vida? O que é que Jesus está a ver na tua vida? O que é que Jesus está a ver na minha família e na tua família? Será que Jesus está mesmo a determinar a minha agenda? Será que Jesus é mesmo determinante na agenda da atividade da nossa família? Ou há tanta coisa que se põe pelo meio e que Jesus fica em segundo lugar? Será que de facto Jesus está connosco e presente a determinar quando nós temos que estabelecer e lidar com o orçamento da nossa família? Será que o Senhor está mesmo presente? Será que Jesus está presente e interventivo quando nós, na nossa família e eu, na minha vida pessoal, tenho que tomar decisões? É porque se Ele não estiver lá, há alguma probabilidade de um dia eu ouvir da parte de Jesus aquilo que Ele referiu numa parábola. Louco, esta noite vou pedir a tua vida e aquilo que tu tens será para quem? O que é que vale a tua vida? O que é que vale aquilo que tu tens andado a fazer e a decidir com a tua vida? Sabem, eu olho para este texto e parece-me que Jesus espera mesmo observar na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida da nossa família. Jesus espera mesmo ver aquilo que viu naquela senhora viúva e pobre. E se Ele vir isso na minha vida, na nossa família, há grandes probabilidades. Aliás, com toda a certeza, um dia
nós vamos ouvir da parte de Jesus o seguinte: bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito colocarei, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Amados, só assim nós podemos experimentar o cumprimento das grandes promessas de Jesus, que certamente estiveram presentes no coração daquela mulher, porque aquilo que Jesus registra e que Lucas escreveu é que aquela mulher naquele dia deu tudo quanto tinha. Sabem porque é que ela fez isso? Estou eu convencido. Porque ela tinha ouvido Jesus dizer o seguinte: se Deus cuida da erva do campo, que hoje está verde, amanhã seca e deixa de existir e é lançada no forno, quanto mais não cuidará de vocês e de nós? E por isso ela deve ter ouvido da parte de Jesus o seguinte: não andes inquieta, dizendo o que é que eu vou comer amanhã, ou o que é que eu vou beber, ou como é que nos vamos vestir. O Pai Celestial sabe muito bem que necessitamos de todas essas coisas. Sabem, eu acho que ela ouviu Jesus dizer: busca primeiro o reino de Deus, busca o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto, Ele, o Pai, irá acrescentar. Eu acho que foi isso que ela percebeu das palavras de Jesus, e por isso ela pôde entender as palavras de Jesus quando ele disse: não andes inquieto com o dia da manhã. Se calhar ela antecipou algo que o apóstolo Paulo veio dizer mais tarde: fica tranquilo, porque a minha graça te basta. A graça de Jesus sempre vai bastar para qualquer circunstância. Não é absolutamente extraordinário isto, amados? Não é absolutamente revolucionário para a nossa vida quando nós vivemos a nossa vida em toda esta intensidade e às vezes nos esquecemos do lugar que Jesus tem que ter na minha vida, na minha família, na nossa vida, na nossa família. Mas aquilo que está aqui registado é reino dos céus, onde cada coisa tem o seu lugar próprio e é onde Jesus é absolutamente determinante. Eu gostava muito desta manhã de deixar alguns convites para nós. E sabem, nos últimos dias, ao estar neste texto, ao voltar a este texto, obviamente, aliás, nem eu partilharia convosco se não fosse assim, obviamente eu fui confrontado com ele. O convite que parece-me que está aqui presente neste texto é que, irmãos, amanhã vão todos trabalhar. Sim, amanhã vão todos para o emprego. Claro, pensavam que eu ia dizer que amanhã não precisam de ir trabalhar porque o Senhor providenciará tudo. Não, o Senhor vai providenciar porque os irmãos vão trabalhar e eu também. Não, amanhã não vou trabalhar, amanhã vou descansar, mas faz parte da minha agenda, não é? Amanhã vamos todos trabalhar. Porque essa é a forma que o Senhor preparou para nos trazer sustento. Mas o convite que eu parece que está inerente aqui é o convite de amanhã irmos trabalhar, mas permitimos que Jesus esteja presente e a cuidar do nosso coração, amados. Se isso acontecer, então a nossa agenda, o nosso orçamento, as nossas prioridades, a nossa adoração, o nosso serviço irá mudar. E o Senhor será honrado. Isso vai acontecer com toda a certeza. O Senhor será honrado e glorificado. E sabem, esse sempre foi o propósito e o desejo de Jesus. Nunca foi outro. Lá em João 15, quando Jesus fala e usa aquela metáfora maravilhosa da videira, o Senhor Jesus diz o seguinte: os meus verdadeiros discípulos produzem muito e bom fruto. Aquele fruto que traz glória ao meu Pai. E Jesus continua falando com eles, dizendo: amai-vos como o Pai me amou. Vivam este amor como eu tenho vivido convosco. Se guardarem os meus mandamentos, estarão a viver este amor. E onde é que este amor faz transformação? É exatamente no nosso coração, como fez na vida daquela velha senhora. E Jesus continua dizendo: assim como eu obedeço ao Pai e vivo o seu amor, façam-no vocês também. E Jesus termina esta pequena intervenção dizendo: e digo-vos isto para que
se possam encher da minha alegria, do meu gozo. Sim, a vossa taça irá transbordar de alegria. Isto é uma tradução de português atualizada dos versículos 8, 9, 10 e 11 de João 15. Este é o propósito de Deus. Se de facto isto acontecer, se Jesus, quando olhar para nós, fizer esta avaliação e encontrar corações neste modelo, não, isto não vai ser nenhuma tristeza, isto vai ser uma alegria enorme. Eu tenho a certeza que aquela senhora naquele dia foi para casa sem dinheiro, mas com o coração cheio de alegria. Porque ela adorou o seu Deus. Ela fez da sua adoração uma expressão extraordinária. E não foi porque ela deu muito, amados. Foi porque Jesus conheceu o coração dela. E porque Jesus reconheceu que ela dava tudo o que tinha. Entregava tudo o que tinha. Provavelmente aquela senhora tinha todas as razões para naquele dia não ir à igreja, não ir ao templo. Estava, se calhar, cansada, limitada nas suas condições, tinha poucos recursos, mas a sua agenda foi estar no templo. Se calhar ela tinha boas razões para não dar aquela oferta, mas ela decidiu no seu coração fazê-lo. E eu desconfio que se o Senhor Jesus tivesse encontrado no coração dela alguma razão para criticar ou encontrar algo menos positivo, o texto iria nos dizer, e não, Jesus honrou aquela mulher. E provavelmente, se o Senhor nos der essa graça, um dia vamos nos encontrar lá no céu com ela. Sabem porquê? Não foi porque ela deu 2 moedas, foi porque Jesus encontrou um coração transformado. Um coração transformado para esta mensagem do Evangelho. E por isso os convites para aqueles que já tomaram a grande decisão de fazer Jesus o Senhor da sua vida, que já tomaram a decisão de Cristo ser o bom aroma das suas vidas, o convite é que, de facto, a nossa agenda, o nosso orçamento, as nossas prioridades possam evidenciar que Ele é tudo. Ele é, de facto, Ele não é parte, Ele é tudo. Ele não é uma tentativa de dar um bom cheiro, não, Ele é o bom cheiro. E nós precisamos de crescer nisso. Ontem o nosso candidato a pastor lembrava-nos que isso se chama santificação, não é, pastor? Santificação. Sim, dia após dia, sendo transformados pela presença e pela ação de Cristo. O Espírito Santo a fazer a obra transformadora. Nós temos que desejar isso, nós temos que nos disponibilizar para que isso aconteça. Mas eu queria deixar um outro convite hoje. Provavelmente para alguns que possam estar hoje aqui isto não faça sentido nenhum. E estamos aqui a falar de assuntos que não fazem sentido nenhum, mas faz todo o sentido, porque Jesus diz que faz sentido. Para aquela senhora fez todo o sentido, tudo aquilo que o Senhor Jesus foi identificado. E por isso eu queria muito hoje convidar, se alguém ainda não colocou Jesus como o sentido da sua vida, que eu possa fazer hoje. E é muito simples, é só mesmo ir aos pés dele, numa conversa íntima com ele e dizer: eu não sou nada sem a tua presença e eu quero-te a ti na totalidade da tua presença na minha vida. Eu quero que aquilo que eram as minhas boas ideias, prioridades e intenções da minha vida mudem em função daquilo que tu agora és. É convidar Jesus a entrar, a tomar conta da nossa vida, a ser o Senhor da nossa vida, para que um dia juntos possamos ouvir da parte dele: bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, entra no maravilhoso e extraordinário gozo do teu Senhor. Um gozo que já agora é para a eternidade. É para a eternidade. E eu queria muito que todos nós pudéssemos considerar no nosso coração estes convites. Por um lado, que Cristo seja cada vez mais em nós, mais determinante na nossa vida, que Ele possa, de facto, que nós, ao fazermos estas perguntas no nosso coração, possamos ter a convicção na intimidade com Ele que, de facto, é isso que Ele está a encontrar no nosso coração. Amados, isso é algo que só cada um de nós vai responder na intimidade com Ele. Não somos nós, nem ninguém de fora que o vai fazer. Isso é algo que acontece na intimidade. E também o convite para que, se alguém não entregou a sua vida a Cristo, o possa fazer hoje.
Ele quer muito olhar e ver. Aliás, Ele está a olhar agora. Este é o momento em que Cristo está a olhar para nós. E está a ver. O que é que Ele está a ver? Provavelmente pode estar a ver uma vida onde Ele não está. E Ele quer fazer parte dessa vida. E se esse for o momento, por favor, não deixem de o fazer hoje. E o convite é muito simples. No momento que é tudo hoje, ir em oração ao Pai e dizer e convidar a que Ele seja o Senhor da vossa vida. E certamente Ele com alegria o irá fazer. E a sua presença vai transformar coisas que poderiam ser banais em coisas absolutamente extraordinárias. Porque quando Ele está presente, as coisas banais tornam-se extraordinárias. Esta é a beleza da vida em Cristo. Esta é a beleza do bom aroma de Cristo presente na nossa vida. E por isso, amados, eu queria convidar muito que nós pudéssemos terminar em oração e pudéssemos, nesta manhã, juntos. E eu vou orar, e se os irmãos depois concordarem, expressem num amém ou não isso. Mas vamos orar para que o Senhor faça esta obra na nossa vida. Que Ele, ao olhar para nós, possa olhar da mesma forma que olhou para aquela senhora, pobre, viúva, mas que Jesus decidiu honrar, porque Ele encontrou lá corações transformados. Eu queria fazer o convite, se alguém que está aqui presente connosco, entretanto, desejar tomar esta decisão e o quiser fazer agora, que nós pudéssemos orar juntos, que enquanto oramos, que possa vir aqui à frente. Se não está dependente disso, mas que hoje possam ter essa conversa com o Senhor Jesus. Podemos ficar de pé, amados, para orarmos? Vamos ficar de pé. Pai, nós estamos na Tua presença e mais uma vez nos voltamos para Ti na certeza daquilo que acabámos de ler na Tua palavra. É que Tu estás atento e se Tu estás aqui, hoje a Tua agenda coincide com a nossa, ou melhor, a nossa agenda coincide com a Tua, e nós estamos aqui juntos, no tempo separado para Te louvar, para Te celebrar, e sabemos que Tu estás connosco porque Tu não falhas nas Tuas promessas. E Tu prometeste que estarias connosco, e nós queremos celebrar isso, queremos celebrar o facto de as nossas agendas hoje coincidirem, nós podemos estar aqui juntos. Pai, nós estamos aqui também na certeza que, tal como lemos, Tu estás atento às nossas vidas e Tu estás a ver. E Pai, nós oramos muito para que, de facto, Tu possas encontrar nos nossos corações aquilo que Tu esperas encontrar. Corações transformados pela Tua presença. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Tu és. E Pai, nós queremos celebrar o facto de Tu seres absolutamente determinante e transformador nas nossas vidas. E nesta hora, Pai, nós Te pedimos que a obra transformadora do Teu Santo Espírito possa continuar a operar. Nós queremos que Tu possas encontrar cada vez mais corações completamente rendidos a Ti. E que se possam expressar em tudo aquilo que nós somos, na nossa agenda, no nosso orçamento, nas nossas prioridades, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que de facto, ao visitares as nossas famílias, Tu possas realmente ver famílias onde Tu estás presente. Onde a porta se abriu e Tu entraste e fazes parte das nossas vidas, das nossas famílias. É isso que nós desejamos, Pai. Faz essa obra, sabendo que ela está totalmente dependente da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, mas que é para a bênção nossa e para a honra do Teu nome. Nós queremos glorificar o Teu nome desta forma, com corações que Tu Te agrada ver. E Pai, nesta hora nós não podemos deixar de lembrar o momento em que Tu fizeste isso na nossa vida. E o momento em que Tu queres fazer isso na vida de alguns que possam estar aqui, para quem Tu estás a olhar e para quem Tu estás a convidar, para que possam abrir a porta da sua vida para Tu entrares, para que Tu possas realmente ser determinante. Oh Pai, toca, fala connosco, fala com cada uma destas vidas. Que hoje possa ser um dia de alegria, de gozo, porque a porta foi aberta, Tu entraste nessas vidas e Tu passas a ser o bom aroma dessas vidas. E tudo na sua vida, na sua existência passa a fazer um sentido, porque é o Teu sentido, é a Tua razão, é Teu gozo presente nas suas vidas. Faz esse milagre da salvação neste dia. Nós oramos por aqueles que ainda precisam de o fazer. Oh Pai,
faz aquilo que nós não podemos fazer e que só Tu podes fazer pela ação do Teu Santo Espírito. Os entregamos aos Teus cuidados, como nos entregamos a todos nós, individualmente, como famílias, como Tua Igreja. Derrama a Tua graça sobre nós. Guarda e dirige-nos e, Pai, faz produzir nas nossas vidas, pela Tua presença, o bom aroma da Tua presença, transformador, primeiramente para nós, um bom aroma que chega a Ti, um bom aroma que transforma os lugares onde Tu nos levas a estar. Que aonde quer que nós estejamos, seja esse bom aroma que seja perceptível e transformador para aqueles que estão perto de nós. Tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Não somos dignos de nada, mas somos muito gratos por Tu nos incluires e nos abençoares desta forma. Pai, mais uma vez, nos entregamos aos Teus cuidados. Perdoa os nossos pecados e restaura as nossas vidas. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, queremos viver cada vez mais de acordo com a Tua santa vontade. E oramos isto na certeza que uma outra promessa se vai cumprir, é que Tu ouves as nossas orações e que Tu respondes às nossas orações. E nós somos gratos por isso. E por isso aqui estamos na Tua presença, mais uma vez para glorificar o Teu santo nome. Faz-te presente, acompanha-nos, continua a falar connosco através da Tua palavra e que em tudo o Teu nome seja honrado. E que o amor, o Teu amor, o amor do Pai, que é maravilhoso, a graça de Cristo manifesta naquela cruz e a comunhão, a intimidade, a proximidade do Teu Santo Espírito seja uma realidade na vida de todos nós, hoje, aqui, durante esta semana e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos possa abençoar. Podemos ficar sentados. Para os que, entretanto, vão partir e que nós não vamos encontrar tão depressa, um forte abraço para todos, um bom regresso e que o Senhor continue a abençoar as vossas vidas. Está bom?